canção de amor, muito mais do que eu canto sob os cantos do mundo. Um minuto contigo é melhor do que tudo. E é por isso que estar a ouvir tuas palavras é olhar pra minha alma e saber quem te sou feliz. Me esconda em ti. Eu preciso andar no teu caminho. Teu amor sobre mim muda os meus passos, ilumina meu rosto. Eu olhei o meu dia, percebi que tu és melhor que uma canção de amor. Toda a arte que eu faço, todo som entoado, não é mais que uma grande vontade de te conhecer. Meu amor, sei que és o meu Deus e mistério, e teu filho Jesus é na cruz caminho de paz. Me esconda em ti, meu Deus, eu preciso andar no teu caminho. Teu amor sobre mim muda os meus passos, ilumina meu rosto. Me esconda em ti, me esconda em ti. Eu só preciso andar no teu caminho. Teu amor sobre mim muda os meus passos, ilumina meu rosto, ilumina meu rosto. Ilumina meu rosto. Ilumina meu rosto.
Bom dia, na paz do Senhor Jesus, a todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Facebook, na página da igreja, e todos que irão também assistir em casa, pelo YouTube ou recebendo essa mensagem por meio do WhatsApp. Quero desejar um domingo cheio da paz ao seu coração, que o Senhor possa estar fortalecendo cada dia mais a nossa fé. Aliás, a palavra do Senhor, ela nos ensina, como o apóstolo Paulo escreve, que a fé, ela vem pela pregação de Cristo. Então, a fé vem para ouvir e ouvir a pregação de Cristo, a sua palavra, a sua mensagem. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a sua palavra, mais nós temos fé. Cada vez mais a nossa fé é fortalecida. E nesta manhã eu gostaria de trazer um estudo de uma outra parábola. Há pouco tempo atrás falei sobre a parábola do bom samaritano. Já tive a oportunidade de pregar em outras parábolas. Inclusive, o ano passado, eu estive aqui em Açucena e tive a oportunidade de falar na parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, né? A parábola que tem como alvo aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, e o objetivo era ensinar a respeito da misericórdia, do amor de Deus. E como nós falamos naquele dia, eu tive a oportunidade de falar naquele dia, o personagem principal, geralmente a gente fala do filho pródigo, mas o personagem principal não era o filho pródigo. Naquela parábola, o personagem principal, obviamente, é o pai, aquele que usa de misericórdia e ama tanto o filho que em desobediência saiu de casa, como aquele que ficou em casa, mas que seu coração estava longe do pai. Então, nós estamos exatamente no dia de hoje, nessa manhã, vamos falar de uma parábola que Jesus falou logo após a parábola do filho pródigo, que está no capítulo 15 de Lucas. Então, no capítulo 16, Jesus entra com uma parábola que é conhecida como uma das mais difíceis parábolas de Jesus. Exatamente. Ela é conhecida aqui, tem um título na nossa Bíblia de a parábola do administrador infiel, ou alguns poderiam chamar do mordomo injusto. Em todo caso, é uma parábola que ela não é tão simples, e eu li alguns textos, alguns intérpretes, eu li um trabalho que também de Kenneth Bail, né, o autor, que eu gosto muito, que escreveu aquele livro A Poesia e o Camponês, no qual baseei, por exemplo, o estudo da parábola do filho pródigo. Mas desta vez eu não vou partir do estudo de Kenneth Bail, apesar de ter lido todo o estudo dele, dessa parábola, o exegese que ele faz de Lucas 16 até do versículo 1 ao versículo 13, mas também eu me baseei esse estudo num livro que é sobre as parábolas de John MacArthur, porque, vamos dizer assim, há umas diferenças na interpretação de cada um deles. E outros intérpretes que eu fui ler também, como William Hendricks, e um outro comentário também, Comentário Esperança, eu percebi que há uma, vamos dizer assim, há uma maior confluência, um maior entendimento nessa interpretação de John MacArthur. Diferente um pouco, apesar de gostar muito do Kenneth Bail, né, como ele faz uma interpretação excelente de Lucas 15, né, da parábola do filho pródigo, eu acredito que essa visão, essa interpretação da parábola do John MacArthur, ela é, vamos dizer assim, mais próxima da realidade, né? Mais próxima, é uma interpretação, vamos dizer assim, mais acertada. Em todo caso, eu gostaria de convidar você então a ler o capítulo 16, nós vamos ler até o versículo 13,
e vamos tentar entender essa parábola, que realmente ela não é fácil. Ela é durante toda a história da igreja, essa tem sido uma das parábolas que tem trazido até, vamos dizer assim, certa estranheza em muitas pessoas. E claro, quando a gente lê de cara essa parábola, a gente vai perceber que ela é totalmente diferente da parábola do filho pródigo, por exemplo, que foi logo a anterior, né? Logo atrás. Jesus acaba de falar aqui, em Lucas, pelo menos, ele coloca assim, né, dentro do seu evangelho, quando ele escreve o evangelho, ele coloca a parábola do administrador infiel logo após a parábola do filho pródigo. Mas se você for observar bem a parábola do filho pródigo, a parábola das ovelhas, a parábola das dracmas, a parábola do bom samaritano, a parábola de rico e o mendigo, que vai depois dessa, ele vai falar sobre ela, e todas as outras parábolas, essa do capítulo 16, essa parábola do administrador infiel, ela não é fácil. Inclusive, alguns autores chegaram a dizer que não sabiam que resposta poderiam trazer, né? Como se não houvesse solução. Inclusive, um certo conhecido intérprete, comentarista, teólogo chamado Rodolfo Bultmann, ele vai dizer que ela é insolúvel, e outros também chegaram a dizer que não sabiam como lidar com essa. E por que ela causa tanta estranheza? Vamos ler que a gente vai perceber exatamente a dificuldade dessa parábola. Vamos lá. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da sua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50, ou seja, um desconto de 50%, metade. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse: toma a tua conta e escreve 80. Versículo 8, esse é o versículo dos mais surpreendentes. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos fará ou quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós te louvamos nessa manhã por tua infinita bondade, por tua infinita misericórdia, por teu infinito amor. Fale aos nossos corações nesta manhã e nos ensine, ó Deus, realmente aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos realmente aplicar da tua palavra aos nossos corações. Nos ajude, ó Deus, a entender essa
parábola, a entender esse estudo que é tão complicado, tão difícil. E venha, Deus, a nos edificar e corrigir nesta manhã também aquilo que precisamos realmente levar para as nossas vidas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Então vejamos, meus irmãos. Vamos notar, né, como eu já falei logo de início, esta é uma parábola difícil, não é fácil. Inclusive há interpretações diferenciadas. E inclusive eu falei para vocês a respeito de Kenneth Bale que ele tem uma interpretação diferente da interpretação dos demais, né? Os outros que eu andei lendo têm uma interpretação diferente de Kenneth Bale. Até porque Kenneth Bale ele entende que quando Jesus conta essa parábola, ele percebe que há aqui um fato de que aquele homem que agiu de forma injusta, ele na verdade confiou na misericórdia de seu patrão. É como se fosse assim, aquele seu patrão era um homem misericordioso, que ele não foi tão cruel e não foi tão duro, porque ele foi pego, né? Vamos dizer assim, ele foi pego na sua administração, agindo de forma desonesta, e ele poderia tê-lo prendido, poderia tê-lo castigado, mas simplesmente ele disse não, que não falou de prendê-lo, mas apenas que iria ser despedido. E mais, ele ainda permitiu que ele fizesse seus contos, ajeitasse todos os cálculos, e naquilo que ele teve a oportunidade de, vamos dizer assim, teve um aviso prévio, e vamos dizer, diante desse aviso prévio, ele preparou a cama para o futuro dele, preparou tudo. Mas na visão de Kenneth Bale, ele arriscou-se totalmente, ele agiu de forma arriscada, contando com a misericórdia daquele homem, de seu patrão, entendendo que aquele homem poderia ser misericordioso com ele. E ele entende que quando ele agiu daquela forma, fazendo um negócio com os devedores do seu patrão, ele estaria, na verdade, conseguindo algo para o seu patrão, ou seja, o louvor daqueles devedores, a gratidão daqueles devedores, porque Kenneth bem entende que aquele homem fez isso com toda sem eles saberem, que os negociantes ali, que deviam ao seu patrão, não sabiam que ele havia sido mandado embora. Então, se eles eram honestos, eles não poderiam aceitar, né, aquele tipo de negociação se eles soubessem que aquele homem já não era mais funcionário, mas eles não sabiam e fizeram. Daquela forma, ele então teve a liberdade de fazer os negócios, e isso trouxe benefício para o próprio patrão, porque aquelas pessoas ficaram muito felizes, porque a dívida deles diminuiu muito. Eles tinham, teve desconto de 50%, que eram azeites, e o outro, que devia muito trigo, teve um desconto de 20%, o que não é pouca coisa. Aqueles homens também eram homens ricos, que talvez haviam arrendado a terra, eram arrendatários de uma terra que poderiam produzir, mas tinham que pagar algo. E ele deu um desconto que levou as pessoas a louvarem e, vamos dizer, a ter uma gratidão com o patrão dele. Entretanto, não é essa a visão de outros intérpretes. E eu vou dizer por que eu então decidi. Eu entendo que a visão ou a interpretação de John MacArthur, para mim, é a melhor interpretação. Porque eu acho que, nesse caso, há um detalhe aqui. Ele fala que o servo infiel, o administrador infiel aqui, o mordomo injusto, ele estava contando com a graça, ou seja, com a misericórdia do seu patrão. E aí vamos ser como se Jesus estivesse contando uma parábola, até mesmo ilustrando a questão da misericórdia de Deus para alguém que vivia no erro, mas que contava com a misericórdia de Deus, porque ele não podia consertar o seu erro, então ele agiu contando com misericórdia. Mas as palavras de Jesus são claras. Veja o que ele diz aqui no versículo 4. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Então aqui eu acho que fica claro, né, que aquele homem, aquele servo infiel, ele não estava
contando com a misericórdia do seu patrão. Ele estava, na verdade, contando com o apoio de quem? Dos outros. Ele estava contando, na verdade, com vamos dizer assim, com o agradecimento ou com a gratidão daqueles que teriam benefício no negócio escuso que ele fez. Ele iria, de certa forma, ajudá-los, ia, de certa forma, dar um grande desconto nas suas contas, e ele que seria beneficiado depois, porque essas pessoas teriam uma dívida de gratidão e poderiam recebê-las na sua casa, ou seja, ele seria despedido. Ele já estava despedido, na verdade, é como se fosse um aviso prévio, já estava certo que ele não iria mais trabalhar para o seu antigo patrão, mas ele teria, vamos dizer assim, a garantia de que agora outras pessoas. E é interessante dizer também que provavelmente não eram apenas dois, apesar de Jesus contar aqui dois, mas diz assim, versículo 5, tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor. É provável que aquele senhor tivesse vários. E aí Jesus dá exemplo de dois, mas provavelmente não eram apenas dois, haviam outros. E apenas esses dois servem assim de exemplo. Para um ele deu 50% de desconto, para o outro ele deu 20%. Mas o objetivo dele era ter, vamos dizer assim, agora pessoas que tinham uma dívida de gratidão com ele, e ele com certeza não iria passar necessidade e nem também ficar algo. É provável que esse administrador, com toda certeza, é muito provável isso, né? Dá para perceber que aquele homem era um administrador, era um homem culto, que um administrador não era um empregado, um escravo sem estudo, não. Ele era um homem que administrava toda a riqueza de um patrão, de um homem que tinha muitas posses, um homem muito rico. Dá para ver pelas dívidas dos homens, né? Os homens, um devia 100 cados de azeite, que era muito azeite mesmo. Isso era algo de litros e litros de azeite que um devia. Então a dívida de um homem para ele era muito grande. O outro devia 100 coros de trigo, eram cerca de centenas de quilos, talvez até toneladas de trigo que ele devia. Então aquele homem ali, patrão, ele tinha muitas posses, e aquelas pessoas arrendavam a terra e pagavam com a produção. E ele então era um homem rico e tinha esse administrador a serviço dele. Esse administrador, ele, além de ser um homem que trabalhava com números, que era uma espécie de um contador que fazia todas as contas, todos os cálculos, administrava aquele patrão, provavelmente ele tinha um administrador porque ele não tinha tempo, claro, dele sozinho cuidar dos negócios, era muita coisa para ele cuidar. Então esse homem era um homem de confiança, esse administrador era um homem de confiança dele, e tanto é de confiança que aquele homem deixou ele cuidar de tudo, administrador cuidar de tudo, e só descobriu as suas falcatruas porque alguém lhe contou. Olha só, havia um homem rico, versículo 1 vai entender isso. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. E é claro que na segunda parte, quando ele faz negócio com os outros, fica claro que isso era verdade. Além disso, ele não se defende. Quando ele diz, olha, o que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela, ou seja, você não será mais meu administrador. Provavelmente ele morava naquele lugar, ele tinha casa própria, né? Ele tinha casa que não precisava de ter a sua própria casa, porque ele morava na casa da propriedade daquele senhor, vivia ali, tinha um emprego que era um emprego muito bom, certamente ele ganhava muito dinheiro, mas com certeza ele recebia propina, né? Algo tão comum a gente ouvir falar hoje, né? As propinas, famosas propinas. Certamente ele recebia propinas, ele ganhava dinheiro por fora, ele fazia preços diferentes e aquelas coisas. Só que ele fazia de tal forma, tão bem feita, que o patrão nunca havia desconfiado dele, até que alguém contou, até que alguém o denunciou. E essa pessoa que denunciou, com certeza, era uma pessoa de confiança do chefe, do patrão. Por quê? Porque ele ouviu ou acreditou, né, naquela denúncia, procurou o homem e disse, olha, estão falando isso de você. Então ele simplesmente disse, olha,
com certeza é verdade. Você não será mais o meu administrador. O que ele fez? Ele brigou? Ele discutiu? Não. Simplesmente disse o administrador consigo mesmo. O versículo vai dizer que ele pensou aqui, consigo mesmo, não falou nada para o patrão. Ele sabia que havia sido descoberto. Não tinha como discutir, nem como se defender. Ele não quis fazer isso. Ele simplesmente pensou, e aí mostra algumas coisas sobre o caráter dele. Primeiro, ele era um homem de bastante inteligência, que cuidava das coisas e sabia realmente negociar, sabia ganhar dinheiro, sabia realmente até mesmo se dar bem com as contas. Por outro lado, ele não tinha boa saúde física ou não era um homem de trabalhar na terra, e nem gostaria disso. Olha o que ele diz aqui: trabalhar na terra não posso. Então você não pode, porque realmente ele tinha algum problema de saúde, ou ele era acostumado com números. Sabe que uma pessoa que trabalha com a mente, com números, ele dificilmente passa a vida inteira trabalhando com números, com palavras, ou um professor, ele vai ter dificuldade de trabalhar pesado. Eu digo isso por mim mesmo, Eu nunca trabalhei no pesado, eu nunca trabalhei na roça, eu nunca fui pedreiro. Então eu sempre, a minha, vamos dizer assim, a minha, como é que chama? Meu chamado é outro. Eu sempre trabalhei ensinando, então teria dificuldade. Eu tenho que ser honesto. Eu tenho certeza que quem trabalha com números também, quem é professor, quem ensina, quem é dessa área, vamos dizer, dificilmente teria dificuldade para ganhar dinheiro, trabalhando duramente. E outra coisa, esse homem era muito orgulhoso. Ele disse: também de mendigar tenho vergonha. Então ele era um homem que acostumou com a bonança, ele não ia querer viver de mendicância, pedindo dinheiro. Além disso, ele era orgulhoso, não ia ter coragem, ele ia ficar com vergonha. Ele disse: tem vergonha. A vergonha, na verdade, é orgulho. Ele tinha orgulho para ficar ali mendigando. Então ele pensou: agora o que eu vou fazer? E aí vem toda aquela estultícia dele, Estultícia não, perdão, ao contrário, estultícia não, esperteza. Estultícia é o contrário de esperteza. Vem aquela esperteza dele. Ele chamou cada um dos homens que deviam, É interessante que o patrão disse que ele não iria mais trabalhar para ele, mas ainda deu um prazo, vamos dizer assim, ajeita as contas. Olha o que ele diz: arruma aí as contas aí, presta contas da sua administração, porque já não podes continuar nela. Como se você deu um prazo para ele ajeitar as contas. Talvez aquele patrão tenha agido até de forma incoerente ou irresponsável. Porque se aquele homem tinha sido denunciado por cometer fraudes, e ele ainda fosse ajeita as contas, como se deu oportunidade para ele continuar fraudando, defraudando. E olha o que acontece: ele defraudou mesmo. Ele chegou, mandou chamar as pessoas que deviam e dizer: você deve quanto? 100? Não, coloca aí 50. Você deve 100 cados de azeite? Coloca 50. Você deve 100 couros de trigo? Aí rapidinho. Ele ainda falou assim: cita depressa, escreve. Por quê? Ele não queria ser descoberto, porque talvez outras pessoas pudessem chegar: olha, ele está lá, ainda continua negociando. Então ele fez isso muito rapidamente para que o patrão não descobrisse. Agora o versículo 8 ele é surpreendente. É isso que chama a atenção e que traz essa dificuldade na parábola de Jesus. Olha o versículo 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, ou espertamente, sagazmente, ele agiu assim como naquela mensagem de Jesus, até o título dessa parábola no estudo do John MacArthur é essa: prudência como a serpente, ser prudente como a serpente. Jesus disse: sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente, ou seja, espertos, sagazes. De fato foi isso que ele fez. Ele agiu com muita sagacidade, com muita inteligência, com muita isso mesmo, sagacidade, inteligência, esperteza. Em certo sentido, nós dizemos na nossa linguagem hoje, no português bem claro, malandragem. Ele agiu de forma muito hábil e ele exatamente conseguiu o que ele queria. O que ele queria? Ter vamos dizer assim, um lugar ao sol. Depois que ele fosse mandado embora, a vida dele não se tornaria uma miséria. Ele não estaria jogado às traças.
ele não teria que mendigar, nem ter que trabalhar duro na lavoura, colhendo trigo ou fazendo qualquer outra coisa, não. Ao contrário, ele iria ser recebido. Esse é o objetivo dele. Olha, eu sei o que farei quando for demitido da administração, para que me recebam em suas casas. Ou seja, ele iria agora fazer novos amigos, ele iria agora fazer com que aqueles homens que eram devedores do seu patrão pudessem, vamos dizer, ter uma dívida de gratidão com ele. E olha, foi desconto muito grande, que eu falei, 50% de um, 20% de outro, era muito dinheiro. Segundo os estudiosos, segundo o John MacArthur, era algo como 2 anos de serviço, 2 anos de trabalho para aquele desconto que teve tanto do azeite como do trigo. Né? A diferença de 50% e 20% é porque o trigo tinha um valor a mais, porque era uma quantidade maior. Então era uma quantidade, assim, um desconto realmente substancial. E é claro, trouxe dividendos para ele, no sentido de que agora ele iria ser bem recebido. Quando ele perdeu o emprego, agora tinha várias pessoas, aqui apresenta-se 2, mas talvez pudesse haver mais pessoas que poderiam agora, né, tendo uma dívida de gratidão com ele, por causa desse grande desconto que ele deu, ele seria recebido e trabalharia talvez para aqueles homens, ou pelo menos teria um lugar ao sol com eles. Agora, a questão é o do elogio. É aí que muitas vezes nós temos dificuldades. Como que nós podemos entender essa parábola quando o Senhor, daquele administrador, obviamente, né? Alguns até chegam a questionar, será que Jesus aqui ele está se referindo ao Deus? Ele mudou quando ele diz aqui, elogiou o Senhor, está falando de Deus? Não, com certeza não, porque o contexto da parábola mostra que esse Senhor aqui é o patrão dele, não está se referindo a Deus. Jesus está falando do administrador, do dono da fazenda mesmo, ou seja, do homem rico. O Senhor, o administrador, o rico, o homem rico, elogiou o homem. Agora, por que ele elogiou? Não elogiou por ele ter sido desonesto. Obviamente não foi por isso. Ele havia trazido prejuízo para ele. Nesse caso aqui, com certeza também havia um prejuízo para ele. Porque se ele deu um desconto de 50% e de 20%, aquele homem que deu desconto, o empregado, ele não ganhou nada em dinheiro, mas ele ganhou o quê? Ganhou a amizade dos outros homens. Mas este homem, o rico, ele perdeu um certo valor. Talvez não fosse muita coisa para ele, até porque ele era um homem muito rico, mas com certeza trouxe-lhe prejuízo. Agora, ele está elogiando a atitude desonesta? Não, ele não está elogiando a atitude desonesta do homem. Ele não está elogiando aquela atitude injusta ou a infidelidade dele. Não é isso que ele está elogiando. Veja o que ele diz. Porque se houver atiladamente, ele elogia, na verdade, é a sua sagacidade, a sua esperteza, a sua atitude de conseguir o que realmente ele queria. Porque os filhos, e aí Jesus ainda vai dizer, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aí Jesus entra com essa explicação para os seus discípulos. Aliás, é importante dizer isso. Olha o versículo 1. Disse também aos discípulos. É muito importante aqui o versículo 1. Quando Lucas, se você for ler aí, você vai ver que é Lucas que está dizendo isso. A Bíblia, quando ela está, aquelas Bíblias que contêm as letras em vermelho de Jesus, você vai ver que aqui, essa primeira frase é de Lucas. Na minha Bíblia ela aparece assim. Disse Jesus também aos discípulos. E aí começam as palavras de Jesus. É importante isso porque na parábola do filho pródigo, por exemplo, veja, lá no capítulo 15, aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola. Então Jesus propôs essa parábola, e aí vem com a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e a parábola do filho pródigo, do filho perdido e do outro filho. Para quem? Para os fariseus que o criticavam. Mas aqui, Lucas, no capítulo 16, vai mostrar que esta parábola era dirigida aos discípulos. É interessante isso. É importante falar isso. Por quê? Porque, como na parábola do filho pródigo, ele está direcionando para uma mensagem para os fariseus, os religiosos, para que eles entendam
a misericórdia de Deus, o amor de Deus, como a parábola das ovelhas perdidas, das dracmas, da ovelha perdida e da dracma perdida, e também do filho pródigo, mostram como Deus está pronto com o seu coração, o seu amor para receber. Então, tem uma visão assim, muito mais evangelística, de evangelho, de recebimento, de trazer as pessoas de volta para o caminho, com uma alegria no céu, diante dos anjos. Então, aquela parábola foi explicada de que Deus está pronto a receber todos aqueles que se desviaram. Essa mensagem é para os fariseus que criticavam Jesus pelo fato de ele andar com pessoas caídas, pessoas perdidas. Mas agora não, essa parábola, primeiramente, o primeiro alvo dessa parábola são quem? Os discípulos, aqueles que já se tornaram seguidores de Jesus. Essa mensagem é para os verdadeiros seguidores de Jesus. Então, o ensino principal é para os seguidores de Jesus. E aí, qual é o ensino? Vejamos lá. Ele diz aqui, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então a primeira coisa que a gente vai entender que é o seguinte, primeiramente, o ensino aqui, está aqui, o dinheiro, né, segundo, pegando aqui até as palavras de John MacArthur, o dinheiro é um recurso que deve ser usado para o bem dos outros. Olha que interessante. Olha o que ele diz aqui. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Aí você percebe o contraste. Olha o versículo 4, ele diz assim, eu sei o que farei, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Ou seja, o que aquele administrador fez? Ele fez um negócio, ele usou o dinheiro, os recursos que ele tinha para poder preparar a sua vida aqui na terra. Ele não era alguém que temia a Deus, que amava a Deus, mas ele estava o quê? Pensando no seu futuro aqui na terra. E aí, por isso que Jesus vai dizer aqui exatamente, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ele falou uma coisa que é interessante, que ainda hoje acontece, aliás, que sempre aconteceu e sempre existiu. Infelizmente, a realidade é que os filhos das trevas, ou seja, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não realmente não são seguidores de Jesus, os filhos do mundo, os filhos que não são da luz, eles são mais inteligentes muitas vezes, eles são mais hábeis, eles sabem lidar com os negócios dessa vida, eles são espertos, e aquele homem espertamente ele preparou o seu futuro aqui na terra, claro, porque a vida dele se resume aqui na terra, a esperança dele é toda aqui na terra. Aquelas pessoas que não amam a Deus, toda a esperança está aqui neste mundo. Então eles fazem de tudo para conquistar e para conseguir o melhor lugar aqui neste mundo, para aproveitar melhor essa vida. Então a atenção, o que Jesus está chamando a atenção aqui, é que a gente siga este exemplo, não o exemplo da iniquidade, não o exemplo da safadeza, né? do ganhar dinheiro, de roubar, de praticar falcatruas, corrupção, aceitar propina, não, mas a atitude de se preparar para o futuro. Agora, qual é o futuro do cristão? Qual é o futuro dos discípulos de Jesus? Olha aqui o contraste. Enquanto ele está assim, ó, eu vou fazer isso, né? Aquele administrador pensou, para que me recebam em suas casas, aqui na terra. Jesus, então, contrasta da seguinte forma, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, ele está falando da vida eterna, do futuro no lar celestial com Deus. Ou seja, para estar com Deus. Aí a gente até poderíamos lembrar daquilo que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 25, que é algo interessante. Jesus lá no capítulo 25, esse texto é extremamente conhecido, e a gente pode fazer uma referência esta passagem. Jesus diz assim, no futuro, lá na sua vinda, né, no juízo final, capítulo 25 vai mostrar isso, haverá uma separação das ovelhas e dos bodes, dos justos e dos injustos, e ele vai dizer aos justos, vinde benditos de meu Pai,
Porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava enfermo e fostes visitar-me, estava preso e fostes ver-me, etc. Aí as pessoas, né, os justos que fizeram isso, né, que tiveram a vida transformada, que realmente agem com amor e misericórdia, perguntaram: Senhor, quando fizemos isso? Quando foi que nós temos? Olha, quando vocês fizeram isso para mim, aliás, para esses pequenos, né, calma de espinhos, vocês fizeram foi para mim. E ele vai dizer aos bodes, né, a outra coisa: eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava enfermo e não fostes visitar-me, nem preso e fostes ver-me. Ou seja, quando vocês deixaram de fazer isso, quando vocês agiram de forma iníqua, não tiveram nenhum usado de misericórdia para com ninguém, vocês realmente deixaram de fazer para mim. Ou seja, quando nós, que somos filhos da luz, que estamos destinados para a vida eterna, o que Jesus está dizendo? Usem os recursos deste mundo para o quê? Para entesourar no céu. Aliás, isso aqui remete ao Sermão do Monte, que nós falamos exatamente há pouco tempo atrás. Lembra que Jesus disse: não ajunteis para vós tesouro aqui na terra, porque aqui os tesouros, a traça, a ferrugem, os ladrões roubam, e esses tesouros não têm valor. E mais, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, quer dizer, se o teu tesouro é o dinheiro, é o poder, as riquezas deste mundo, você vai pensar só nessas coisas aqui. Agora Jesus está falando aqui de outra coisa: ajuntai para vós tesouros no céu. Está falando de galardões. O que Jesus está ensinando aqui é que os cristãos, eles têm que fazer com que os tesouros iníquos, que na verdade é o dinheiro deste mundo, as riquezas deste mundo, elas devem ser investidas não aqui. Aquele homem foi esperto, porque ele usou toda a sua capacidade para garantir um futuro melhor aqui. E é isso que ele está dizendo: nós temos que aprender com essa sagacidade dos filhos do mundo. Os filhos do mundo são muito hábeis, eles sabem fazer isso, nós também devemos aprender. Mas como devemos aprender? Primeiro, o dinheiro é um recurso que deve ser usado para o bem dos outros, ou seja, nós devemos usar o dinheiro não para nós mesmos. Sabe, quando a gente fica, às vezes, recebe dinheiro, a gente quer construir casa, quer construir prédios, quer construir palácios, quer adquirir o maior número de bens, e às vezes a gente investe tudo em nós mesmos, toda a nossa riqueza. Mas o verdadeiro cristão, ele sabe que essa vida é passageira. Hoje eu estou, aliás, a Bíblia diz que o homem é como a erva, né? E passa-se, e facilmente a erva, a vida é assim, você pode estar aqui hoje, não. Então, quer dizer, você tem que investir, não é neste mundo. Não é como aquele homem foi sagaz, ele foi esperto. Mas por quê? Porque toda a sua esperança estava neste mundo. Mas a esperança do cristão não está neste mundo, ele tem que pensar no porvir. Ou seja, por isso que Jesus está dizendo: olha, eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, ou seja, o dinheiro, que é o dinheiro deste mundo, de origem iníqua, na verdade, é o dinheiro deste mundo. Fazei amigos, para que quando aquelas nos faltarem, ou seja, quando as riquezas que a gente adquire neste mundo, elas nos faltarem, nós não tivermos mais, ou quando nós partimos deste mundo, esses amigos nos recebam nos tabernáculos eternos. Então, veja, essa parábola é para cristãos que seguem, que já foram salvos, não por causa disso, mas pela graça de Cristo, pelo amor e pela misericórdia de Cristo, já são salvos, mas eles têm que o quê? Preparar o galardão, ou seja, preparar para o futuro, investir no futuro, investir em vidas, investir na obra de Deus, investir no socorro aos necessitados, investir naqueles que têm fome, naqueles que padecem do Evangelho, que precisam conhecer a verdade. Então nós temos que investir nisso. O crente, ele precisa ser sábio, ele precisa investir no futuro. Por que investe nesse mundo? Por que está investindo nesse mundo se ele tem que investir no futuro? Sabe, às vezes o cristão ele tem dificuldade de investir na obra de Deus, como se ele estivesse desperdiçando seu dinheiro. Na verdade, ele está investindo o quê? Nos tabernáculos eternos. Lá nos tabernáculos eternos. Olha, e o versículo 10 é interessante, porque ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas dizem: quando eu tiver melhores recursos, quando eu tiver um melhor emprego, quando eu estiver ganhando mais, eu vou investir na obra de Deus. Tem gente até que diz assim: se eu ganhar um prêmio, né? Crente não deve fazer isso, né? Ficar preocupado em ganhar prêmio, investir em jogos de azar. Mas se eu ganhasse na loteria, eu ia dar tudo para a obra de Deus. Não é verdade. Sabe?
Olha o que o texto diz claramente, Jesus que diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é justo no pouco também é justo no muito. Ou seja, aquela pessoa que ganha pouco, ainda assim mesmo investe na obra de Deus, quando ela ganha mais, ela vai investir mais. Mas aquela pessoa que nunca colabora, que no máximo dá dízimo e ainda chorando, né? Quase que reclamando, dá o seu dízimo, mas não contribui em nada com a obra de Deus, sabe quando vai acontecer? Quando ele tiver mais recursos, mais riqueza, ele vai gastar mais ainda consigo mesmo. Ele não dá porque o pouco que ele ganha, ele investe tudo para si. E quando tiver mais dinheiro, aí ele vai arrumar mais despesas. Se você tem um carro, ele vai querer um carro melhor. Se ele tem uma casa, ele vai querer ampliar a casa, vai querer pintar a casa. Se ele come hoje ele come só frango, e ele vai querer comer filé mignon, sabe? Por quê? Porque o que leva as pessoas a contribuir não é o ter recursos. Lembra da viúva pobre? Aí essa gente entra, aquela viúva pobre. Jesus disse, aquela viúva pobre deu mais do que todos. Sabe por quê? Porque os outros deram apenas o que sobrava. Os homens eram ricos, davam lá várias moedas. Mas aquela mulher deu apenas 2 moedinhas, era todo o seu sustento. Ou seja, aquela mulher, ela dava tudo que ela podia, ela sacrificava, ela dava porque ela investia no reino eterno. E se ela passasse a ser uma mulher muito mais próspera, ela ia investir muito mais. O que leva-nos a contribuir não é que a gente tenha. Aliás, já foi feita pesquisa que o que mantém a obra do Senhor, a obra missionária, são os mais pobres, contribuem muito mais do que os mais ricos. Porque os mais ricos geralmente se apegam às riquezas deste mundo. E aí Jesus está dizendo, não, nós temos que investir no futuro eterno. Por quê? Isso aqui é uma segunda lição. Tudo que temos pertence a Deus e devemos sempre estar cientes de que somos apenas administradores. Nós somos apenas administradores. A riqueza que nós temos hoje, todos os recursos que Deus nos deu, na verdade não são nossos. Tudo pertence a Deus. Olha o que diz o verso 11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira riqueza? É a vida eterna. Mas se a gente não sabe nem lidar com as riquezas deste mundo, não sabe nem lidar com isso, a gente acha que tudo é nosso, que tudo pertence a mim, não, tudo pertence ao Senhor. Essa é uma lição muito importante que nós precisamos tratar, nós precisamos entender. Tudo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores. Somos apenas administradores. Versículo 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Percebe? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio. Nós temos que ser fiéis naquilo que não é nosso. As riquezas não são nossas. Deus nos deu tudo que temos do Senhor é a terra e a sua plenitude. Eu sou o dono do ouro e da prata. Então toda a riqueza, tudo pertence a Deus. Achar que é nosso, nós podemos perder. É como Jesus falou, né? Voltando lá no Sermão do Monte. Inclusive o último versículo é aquela final também, daquela parte do Sermão do Monte. Ele vai dizer assim, onde não ajunteis para vós tesouro aqui na terra, onde ladrão rouba, onde a ferrugem corrompe, etc. Ou seja, onde a traça come. Essa riqueza, ela material, ela não pertence. A gente acha que está na nossa mão, mas de uma hora para outra você pode perder, não pertence a você. Sabe, aquilo que você tem é porque Deus permitiu. Deus permitiu. Então você tem que administrar e saber administrar. Isso pertence a Deus. Por isso que ele diz, se não vos tornastes fiéis da aplicação do alheio, daquilo que não é seu, mas é de Deus. Deus te deu capacidade, te deu um bom rendimento, te deu um bom... Faça isso para Deus, saiba administrar, administre para Deus. Pense no futuro, Seja sábio, até mesmo usando o exemplo Jesus usou o exemplo daquele homem iníquo, mas homem que agiu com esperteza, ele soube pensar no futuro. Nós temos que pensar no futuro. E por último, última lição, não permita que o dinheiro usurpe o lugar de Deus no seu coração. Olha que interessante. E agora a conclusão. Jesus conclui como lá no Sermão do Monte. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha que interessante, ele vai usar o mesmo texto, a mesma palavra que ele diz lá no Sermão do Monte. Aqui novamente Jesus diz isso, essa parábola.
que é na verdade um dito que era comum. E aqui riqueza se refere a Mamon, né? O Deus das riquezas. Então, o que acontece? Quando nós nos apegamos tanto ao dinheiro, ele se torna o nosso Senhor. Olha o que ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Se você tem a Deus como Senhor da sua vida, se Jesus é o Senhor da sua vida, você não deve confiar em mais nada. Você só pode confiar em Jesus, Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor da nossa vida, nós só podemos confiar nele, nós não podemos confiar nas nossas riquezas. Nós não podemos confiar nos nossos recursos, nós temos que confiar em que Deus, Ele vai suprir. Por isso que logo depois disso aqui, aí lá no Sermão do Monte, Jesus vai dizer: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou beber, ou vestir. Não, por quê? Porque o Pai sabe que vocês precisam buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quer dizer, quando nós temos a Jesus como Senhor, o dinheiro não pode ser o nosso Senhor. As riquezas não podem ser o nosso Senhor. Sabe? Elas podem, de uma hora para outra, nos faltar. Elas podem, de uma hora para outra, nos faltar. No caso daquele administrador infiel, ele ia perder tudo. Ele foi lá sagazmente e conseguiu seu lugar ao sol aqui neste mundo. Mas Jesus está falando de algo muito superior. Está falando de algo não para as casas aqui terrenas, mas para os tabernáculos eternos. Ou seja, nós temos que investir no reino de Deus. Quando nós usamos as riquezas para fazer amigos, nós estamos investindo no reino de Deus. Estamos aplicando na obra missionária. Quanto nós temos aplicado na obra missionária? Quanto você tem contribuído para socorrer o próximo necessitado? Quanto você tem dado para alimentar pessoas que estão famintas? Ou você guarda apenas para si e para a sua família? Quem é que é o seu Senhor? Nós temos que pensar nisso. A conclusão de Jesus é: quem é? A quem nós servimos? Nós servimos a Deus ou nós servimos aquilo que é passageiro? Quem é o nosso Senhor? Nós estamos confiando em Deus ou estamos confiando nas riquezas? Onde está o nosso coração? E aí Jesus lá no Sermão do Monte ele diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se nós ajuntamos tesouro aqui nessa terra, a gente vai querer ficar onde? Aqui na terra. Nós não vamos querer ir para o céu estar com o Senhor, porque o nosso tesouro está aqui, ó. Todo o conforto, todo o luxo, toda a riqueza aqui. Então o cristão, ele tem que ser diferente. Ele precisa aprender com aqueles que estão lá fora, né? E a parábola de Jesus vai dizer isso: aprender não a injustiça, mas a sagacidade, a inteligência, a esperteza de investir no futuro. No futuro onde? Nos céus. Ou seja, investir tudo nos tabernáculos eternos, preparando para o futuro, sabendo que todo investimento está naquilo que nós vamos herdar. Nós vamos herdar a vida eterna, então que a gente prepare e invista naquilo que vai nos trazer os galardões eternos. Porque lá no céu, já pensou? Nós chegamos, né, pela misericórdia de Deus, sermos salvos pela fé, obviamente, estamos salvos pela graça, mas chegamos lá e as pessoas, você não tem nenhuma honra, porque você não ajudou ninguém, não socorreu ninguém, não investiu na vida de ninguém. Mas imagine, como alguém já contou, destruiu uma certa vez. De repente você chegar lá, você vai ver quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho porque você investiu, você cooperou com missionários, você cooperou com a obra missionária, você socorreu pessoas nos momentos difíceis, que estavam famintas. E aí, né, você vai ouvir lá: venha, bendito meu Pai, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Isso é investir no futuro, nos tabernáculos eternos. Investir porque nós temos algo que vai além deste mundo. Quem é o nosso Senhor? É Deus. Não é aquilo que é passageiro. Não é riqueza. Esta, de fato, é a maior lição desta parábola. Vamos lá. Pai de amor, Pai santo, Deus verdadeiro, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos mais sábios em todas as nossas atitudes. E como filhos da luz, nós sejamos mais prudentes, sejamos prudentes. Saibamos que precisamos cada vez mais buscar o teu reino e a tua justiça. Não nos preocupar com os bens deste mundo e nem com as riquezas deste mundo, porque tudo isso é passageiro, é ilusão. Nós temos que entregar tudo ao Senhor.
e investir realmente nos tesouros eternos, investir nas moradas eternas, investir no reino eterno e não no reino deste mundo. Isso aqui é tudo passageiro. Nos dê sabedoria, humildade e a capacidade espiritual para entender isso e para investir nisso, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e nós nos encontraremos hoje à noite às 19 horas.